Estamos aqui para mais um dia em que nós vamos orar, falar com Deus, buscar a sua presença, estar atento à sua voz, para que Deus possa falar conosco, nos direcionar. E eu quero desde já agradecer a você que está sempre conosco, nos assistindo, compartilhando, curtindo, deixando seu like, se inscrevendo. Muito obrigado. A sua participação, o seu envolvimento tem feito toda a diferença em nossas vidas. Você que comenta os vídeos, nós sempre damos uma olhada, vemos os comentários, então que Deus continue abençoando a sua vida e continue falando contigo através da nossa programação. Quero desde já encorajar você a fechar os seus olhos, para a gente orar e entregar todo esse momento nas mãos do Senhor, para que Ele faça tudo aquilo que é a vontade dEle. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nessa hora nós estamos aqui. Eu não sei em que momento essa mensagem está chegando à vida de cada pessoa, mas eu tenho certeza que está chegando na hora certa, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a vida de cada um de nós que vamos nos expor essa palavra nessa hora. Então, que as barreiras, que resistências, que todo impedimento caia por terra, que nós possamos ouvir a Tua voz, receber a Tua direção, a Tua sabedoria, para que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas e viver tudo de bom que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos com fé e gratidão em nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para Te ouvir. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra com você que está na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, essa é uma carta muito particular do Novo Testamento, porque até hoje a gente não tem certeza da sua autoria. Então, Carta aos Hebreus, mas a gente não sabe quem é o autor, não consegue afirmar com certeza, mas sabemos que foi o Espírito de Deus quem inspirou essa carta. Então, Deus vai falar contigo, Deus vai falar conosco. Hebreus, capítulo de número 11, vamos ler um trecho da galeria, como é chamada, a galeria dos heróis da fé. Então, Hebreus, capítulo de número 11, vai ser projetado aí na sua tela, se você quiser pegar a sua Bíblia. Versículo 27, diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Nesse trecho que nós temos falado muito aqui na nossa igreja sobre transformação. Deus, Ele é um Deus que transforma as coisas. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o Deus que cria, que transforma, que faz as coisas do jeito que Ele quer fazer. Nós vemos isso desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus transformou aquela terra em aquela criação, tudo aquilo que Ele havia criado, Ele criou, transformou em algo muito bom. O Senhor Jesus, a Bíblia registra o seu primeiro milagre, que foi num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, em que o Senhor, também no início do seu ministério, fez algo semelhante. Ele pegou a água e transformou em vinho. Então nós vemos, isso são alguns exemplos, né? O poder de Deus de transformar situações. Nós vemos a própria Bíblia mostrando e revelando a nós a transformação de Deus na vida de um homem, o apóstolo Paulo, e que ele mesmo se coloca como um grande exemplo de que se ele que era perseguidor da igreja, e ele se considerava por isso o menor dos apóstolos, se ele foi transformado, Deus também podia transformar outras pessoas. Então, querido, nós precisamos olhar para esse trecho agora. Eu queria que a gente tirasse algumas lições, que a gente aprendesse algo com a vida de Moisés. Moisés, você conhece, foi um dos personagens principais do Antigo Testamento. Um homem de Deus, um homem que Deus escolheu, um homem com quem Deus falava face a face,
um homem com quem Deus se revelava de uma forma toda especial, um homem que recebeu grandes revelações de Deus, onde, por exemplo, os 5 primeiros livros é de autoria dele, Deus revelou para ele, mas recebeu outras revelações também, recebeu a revelação do caráter de Deus, ele esteve no monte com Deus, um homem que foi um instrumento de Deus para uma grande obra. Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus, mas foi um homem que também foi trabalhado, foi um homem que também foi moldado, foi um homem que também foi, usando as palavras que temos usado, a palavra que temos usado aqui, foi um homem que foi transformado por Deus para fazer tudo aquilo que fez. Então, nessa hora, eu queria olhar para mim, olhar para você e dizer, talvez você possa se olhar hoje no espelho e achar, quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para ser uma bênção na minha família? Quem sou eu para ser uma bênção na igreja? Quem sou eu para ser uma bênção nesta nação? E eu sou obrigado a concordar com você. Quem somos nós hoje, olhando no espelho para sermos alguém, para sermos alguma coisa? Mas nós não estamos conseguindo ver. Mas Deus pode operar um milagre nas nossas vidas, operar o poder dele em nossas vidas e nos transformar nessas pessoas que hoje, aos nossos olhos, é impossível de sermos. Mas Deus pode nos transformar pelo seu poder e pela sua graça. Então eu queria tirar aqui lições rápidas com a vida de Moisés, como o texto diz que ele, pela fé, ele creu, e por isso saiu do Egito, porque creu em Deus, porque confiou em Deus. E é interessante o texto dizer que ele via aquele que era invisível. Então, meu irmão, minha irmã, nessa hora, talvez você se veja numa situação, numa questão que é impossível aos seus olhos. Primeira lição que eu quero trazer para nós nesse texto da palavra de Deus é: confie em Deus. Confie em Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que Ele fala, Deus sabe quem somos nós. Então, querido, confia em Deus. Deus faz o melhor por nós, Deus nos ama. Então, nessa questão de transformação, nessa questão de Deus estar trabalhando em nós e através de nós, eu preciso, em primeiro lugar, confiar em Deus. Moisés, apesar de tudo que passou, ele confiou em Deus, e por isso fez tudo o que fez. Então, a primeira lição que eu queria trazer para nós é: firme a sua fé. Fique firme nela, não abandone sua fé. Nós vivemos hoje dias de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você negar a fé. Apostasia é você se voltar totalmente contra Deus. E muitas pessoas hoje, até infelizmente no meio cristão, têm feito isso. Meu irmão, não abandone a sua fé. Podemos estar passando por dias difíceis, podemos estar passando por dias que traz muitos questionamentos. Muitas pessoas hoje vêm nos perguntar: por que disso, por que daquilo, aonde está Deus, por que Deus permitiu isso, isso é castigo de Deus, isso não é. Meu irmão, nós estamos vivendo dias de muitas perguntas, de muitos questionamentos, mas eu quero dizer para você: não abandone sua fé, não abandone seu Deus. Deus está no controle de todas as coisas, Deus continua te amando, Deus prova o seu amor por nós em já ter enviado Jesus Cristo. Então, não importa o que acontecer agora, Deus já provou o seu amor por nós em ter enviado ao Senhor Jesus para morrer em nosso lugar. Então, meu querido, Deus te ama, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Não abandone a sua fé. Hoje nós temos muitas questões, temos muitas dúvidas acerca de muitas coisas, mas nós temos várias certezas também. Jesus veio, Jesus é o Senhor, Jesus morreu por mim, perdoa os meus pecados, Ele me ama, Ele está comigo. Então olha só quantas coisas eu falei que são certezas na nossa vida. E essas certezas são muito mais fortes e muito mais importantes, muito mais inabaláveis do que as dúvidas que temos. Então se apegue à sua fé.
Fique firme no seu Deus, fique firme na palavra de Deus. Não permita que as situações que você está vivendo hoje abalem a sua fé. Mas eu queria pegar aqui uma outra lição desse texto, não vou ficar falando só disso. Eu queria pegar uma outra lição da vida de Moisés, porque a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele na fase, quando chegou a ser adulto, quando ele cresceu, quando ele passou a ser ensinado em toda a cultura, em toda a sociedade, os ensinamentos do Egito, a gente conhece a história e sabe que Moisés, ele viu um egípcio atacando um hebreu e ele não gostou daquilo. Conhecimento da sua nacionalidade aflorou ali de uma certa forma. E o que aconteceu? Ele tomou uma atitude errada e ele foi cometer um homicídio, ele matou o egípcio. Então nós vemos aqui uma situação, uma circunstância, uma coisa que aconteceu na vida de Moisés, que infelizmente ele tomou uma reação errada. Infelizmente ele tomou uma decisão errada. O sentimento pelo povo dele, o sentimento por aquele hebreu que sofria, aquilo era bom, porque ele se colocou no lugar daquele homem. Ele talvez ali naquele momento começasse a ser despertado o grande libertador que Deus queria que ele fosse. Talvez ali fosse uma revelação de Deus, fosse algo de Deus para a vida dele. Isso foi algo bom, mas ele reagiu da forma errada e deixou que aquela situação o transformasse em algo que Deus não tinha para a vida dele. Deus não queria que Moisés fosse um homicida daquela forma ali. E hoje, querido, muitos de nós temos feito a mesma coisa. Diante das situações, das circunstâncias da vida, que Deus permite para tirar o melhor de nós, às vezes sem perceber, nós agimos errado. Nós, às vezes, até no caso de Moisés, houve um despertar de um nacionalismo no coração dele. Houve um despertar de querer transformar aquela situação do seu povo, mas ele reagiu da forma errada, ele agiu da forma errada. Será que nós temos feito isso? Será que as situações e circunstâncias que Deus permite em nossas vidas têm nos transformado em pessoas melhores ou têm nos transformado em pessoas piores? Como diz nosso pastor Roberto, será que as situações e circunstâncias que têm vindo à minha vida, eu tenho permitido que elas me levem para o mais? Ou será que eu estou permitindo que as situações e circunstâncias da vida me levem para o menos? Não podemos nos esquecer que a Bíblia diz que o sol ele vem para os justos e injustos. Nós não podemos nos esquecer que a Bíblia diz que a chuva ela cai para os justos e para os injustos. Existem diversas ilustrações sobre isso. Se eu pegar um tablete de manteiga e botar no sol, o que acontece com ele? Amolece. Agora, se eu pegar um pedaço de pão e colocar no mesmo sol, o que acontece com o pão? Endurece. Então perceba que o sol é o mesmo, mas as reações são diferentes. Se eu pegar uma ilustração conhecida, se eu pegar um ovo e colocar na água, cozinhá-lo, o que vai acontecer? O ovo endurece. Se eu pegar a batata, a cenoura e botar na água, o que acontece? Amolece. Se eu pegar o café e botar na água, o que acontece? Você serve um melhor café, algo saboroso, algo cheiroso. Então, a água é a mesma, o processo de fervura é o mesmo, mas a reação de cada um é que faz toda a diferença. Nesse caso, Moisés permitiu
que naquela situação, que talvez fosse uma situação de Deus, para despertar o nacionalismo dele, para despertar o propósito que Deus tinha com a vida dele, para despertar o chamado dele, para levá-lo a começar a fazer aquilo que Deus queria na vida dele, infelizmente, pela talvez falta de experiência, eu não sei, ele permitiu que aquela situação, ao invés de o levasse para o melhor, o levasse para o pior. Ao invés de levá-lo para o mais, levou para o menos. Aí nós vemos nesse mesmo Moisés, por causa dessa atitude que ele tomou, ele se viu sem saída e partiu, fugiu do Egito e foi para uma outra terra, onde lá ele conheceu sua esposa, ele passou a morar com seu sogro e passou ali 40 anos. 40 anos ele passou morando na casa do seu sogro, ajudando seu sogro nos seus afazeres. Aí nós vemos uma segunda movimento de Deus. Deus não desistiu do seu servo. Deus não desistiu do plano, do propósito que tinha com a vida de Moisés. E aqui eu quero dizer para você também, Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de misericórdia. Talvez você tenha errado como Moisés errou, e aqui não vou aqui me eximir dizendo que nunca errei, não. Eu também já errei, e aí erro às vezes também, mas a graça de Deus ainda está sobre nós. O perdão de Deus ainda está disponível às nossas vidas. Deus não desistiu de você, meu querido. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de nós. Moisés então passou nesses primeiros anos, 40 anos no Egito. Agora nós vemos que Moisés foge do Egito e vai ficar 40 anos morando com seu sogro no meio do deserto. E é ali que Deus começa a usar as circunstâncias para transformar Moisés. Ao ponto de depois você ler em Números capítulo 12, vai dizer que Moisés era o homem mais manso de todo Israel. Ué, mas ele não atacou o egípcio, ele não teve mansidão nenhuma, mas quando Números 12 é registrado, Moisés já havia passado mais de 40 anos no deserto, servindo ao seu sogro. E no deserto, Moisés teve que ser moldado e transformado para ser o libertador que Deus tinha para a vida dele. Então nós vemos aqui Deus usando as circunstâncias. Ele tentou fazer isso no Egito, mas não deu certo. Então levou Moisés para o deserto e usou o deserto para despertar e transformar Moisés no homem que Deus queria que ele fosse. Para despertar em Moisés aquele homem de Deus que seria o libertador, que seria aquele que iria trazer os primeiros 5 livros da Bíblia, que iria trazer a toda a lei, que iria estabelecer Israel como nação. Porque quando Israel saiu de Padã Arã, lá onde estava Jacó, para o Egito, eles eram apenas uma família de algumas pessoas, 70 pessoas aproximadamente, 70 e poucas pessoas, dependendo do texto que você lê, a contagem diferente. Então, ainda não era uma nação, ainda não era um povo. Mas agora Deus vai usar Moisés para transformar, estabelecer Israel como povo, como nação. Então ele precisou ser trabalhado e Deus usou as circunstâncias para moldar o coração e a vida de Moisés. E aqui eu quero trazer isso para nós. Nós precisamos, querido, dessa sabedoria, de entender que muitas vezes Deus usa as circunstâncias para nos transformar. É difícil ouvir isso, mas dá para digitar um amém aí? É difícil ouvir isso, mas dá para digitar um aleluia? Preste atenção, querido, que esse tempo que Moisés passou morando com seu sogro no deserto, não deve ter sido um período fácil. Mas Deus usou aquelas circunstâncias para moldar e transformar o caráter de Moisés. Moisés viveu no deserto cuidando de ovelhas. Deus usou esse aprendizado dele para achar o melhor pasto para as ovelhas, para achar água para as ovelhas no deserto, para conduzir as ovelhas no deserto. Deus usou essa experiência dele para que ele pudesse conduzir Israel, as ovelhas de Deus,
no meio do deserto para tirá-los do Egito. Moisés foi um homem, não sei se você sabe disso, mas Faraó era considerado uma divindade, um Deus vivo entre os homens. Faraó era considerado assim. Por isso até que na morte dos primogênitos, até o filho de Faraó morreu. Era um juízo de Deus sobre as divindades do Egito, no caso, o filho mais velho, que seria colocado como Deus do Egito posteriormente. Então, era essa cultura. De repente, Moisés sai dessa cultura em que ele estava sendo preparado para, quem sabe, suceder um faraó e ser colocado quase como um Deus. Ele vai para a casa do seu sogro Jetro e vai servir a Jetro. Veja só como Deus trabalha. Veja só como Deus usa situações e circunstâncias para nos transformar, para tratar conosco, para a gente aprender. Nessa hora que essa mensagem chega até você, talvez você esteja inserido em certas situações e circunstâncias. E essas situações e circunstâncias nas quais você está inserido podem estar te trazendo uma certa aflição, uma certa angústia. Mas eu quero dizer para você, Deus pode estar usando essas situações para moldar o seu caráter, te transformar no homem de Deus que você quer ser, na mulher de Deus que você quer ser. Moisés saiu do Egito porque ele quis se fazer o libertador de um homem só, no caso, aquele israelita que estava apanhando do Egito. Deus viu aquele sentimento no coração dele e surpreendeu Moisés. Usou Moisés para ser o libertador de toda a nação. Olha só que maravilha. Talvez Deus está contemplando um desejo que está aí no seu coração. Que talvez esse desejo veio ao seu coração e você pode até ter agido de forma errada. Mas o desejo do seu coração era correto. E Deus pode expandir isso muito mais e fazer coisas ainda mais extraordinárias na sua vida. Mas para isso, Ele está usando essa situação, essa circunstância hoje para transformar você. E preste atenção, se você ler o texto lá de Êxodo, você vai ver que foi Deus quem tirou Moisés daquela situação. E é aqui que a gente precisa aprender. Às vezes a gente quer sair das situações e circunstâncias que Deus nos coloca na força do nosso braço. Primeiro, que Deus precisa ver em nós a transformação que Ele quer. Quando Deus viu a transformação que Ele queria na vida de Moisés, uma sarça apareceu do nada no meio do deserto e falou: Moisés, aqui eu vou parafrasear, claro, né? Moisés, o tempo de deserto aqui acabou. Novos tempos para você, Moisés, novas oportunidades, novas experiências, crescimento, coisas novas, vitórias, conquistas, novas experiências com Deus, novos milagres vão acontecer. Então, quando chegou a hora, quando Deus viu a transformação, falou: agora é a hora de eu agir, é a hora de eu tirar Moisés daquela situação. Então, meu irmão, quanto mais nós resistimos àquilo que Deus quer fazer em nós, mais tempo a gente fica no deserto. Deixa eu repetir aqui para a gente aprender e fixar bem isso. Quanto mais tempo nós resistimos a Deus, naquilo que Ele quer nos transformar, em quem Ele quer nos transformar, mais tempo a gente fica no deserto. Chegou a hora da gente sair dos desertos. Chegou a hora da gente ver Deus cumprir aquilo que Ele falou para nós que faria. Chegou a hora daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e se cumpra. Então, meu irmão, uma palavra de Deus para mim e para você é: deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus transformar. Amém? Moisés já estava 40 anos naquela situação, já estava acostumado, já tinha sua rotina. Talvez Moisés, agora já com 80 anos, já estava até pensando: eu acho que eu vou ficar aqui a minha vida inteira.
Talvez já estava até pensando em morrer. Acho que minha vida já acabou, vou ficar por aqui, vou acabar assumindo aqui os negócios do meu sogro. E Deus tinha algo muito melhor que ele nem imaginava. Talvez você esteja hoje também assim, querido, no meio das suas aflições, pensando em minha vida acabou, meu ministério acabou, minha vida profissional acabou, meu casamento acabou, agora é daqui só para eu só cumprir a tabela, vou só cumprir aqui, mas não vou viver mais nada de novo, não vou fazer mais nada de novo, não vou viver mais nenhuma experiência nova. E vem Deus com uma palavra como essa agora dizendo para mim e para você: ei, isso é o que você está vendo, mas Deus está dizendo que Ele está vendo muito mais no seu futuro, Ele está vendo coisas novas no seu futuro, novas experiências, novas conquistas, novas realizações. Aí que tem um choque em nós. Por quê? Porque a gente está acostumado com o deserto. Está acostumado com aquilo que a gente já tem o controle, aquilo que a gente já tem a experiência. Aí Deus vem e fala: vou fazer algo novo, vou mexer nisso aí. A gente, não mexe não, Deus. Bota até a mão na cabeça. Meu Deus, não mexe não, deixa do jeito que está, porque do jeito que está eu já acostumei. Deixa do jeito que está, porque do jeito que está eu já estou no controle, eu já sei o que fazer, agora tudo novo, novas experiências agora. Meu irmão, você não quer ver Deus agir? Você não quer ver Deus realizar os sonhos e os projetos e as promessas que Ele já te deu? Para que isso se realize, nós precisamos ser transformados por Deus. E claro, já falei, mas para que isso se realize, nós precisamos deixar para trás o deserto e as ovelhas para ir adiante e viver aquilo que Deus tem para nós. Precisamos deixar para trás o deserto, as ovelhas, o sogro, no caso ali de Moisés, para avançar, para ir para o Egito, para tomar novas experiências. Nossa, que dá um medo, como é que vai ser? O que vou fazer? E aí eu volto rapidamente, só para a gente lembrar daquilo que eu falei no início, a nossa fé. Fé, confiança. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não sei por que caminhos Deus vai me guiar, mas eu sei que Deus vai me guiar e vai me levar pelo melhor caminho. Eu não sei quais as reações, quais os desembaraços dessa minha decisão em seguir a Deus, mas eu sei que Deus estará comigo em todo tempo e em qualquer situação Ele não vai me desamparar. Fé, meu irmão. Fé para deixar para trás um tempo que o deserto naquele período tinha um propósito na vida de Moisés de transformá-lo. A partir do momento que ele já chegou ao ponto de transformação, o deserto já não podia mais ajudá-lo. Deixa eu usar uma linguagem mais fácil aqui para que a gente possa entender. Vou falar com as queridas irmãs aí. Quando a gente coloca um bolo no forno, o forno ele tem um processo, ele tem um propósito na vida do bolo, que é fazer com que aquela massa cozinhe. Mas a partir do momento que o bolo está pronto, se a gente deixa o bolo mais tempo no forno, o que acontece? Ao invés de formar o bolo, ele vai deformar. Por quê? Porque o bolo queima, o bolo estraga. Trazendo isso para nós, Moisés estava no deserto, junto do seu sogro. O tempo de transformação acabou. Ele tinha que sair dali. Porque se ele continuasse, o tempo de transformação, de preparo já tinha acabado. Se ele continua ali, ele ia perder toda a transformação que Deus havia feito e iria ser deformado por aquela circunstância. Perceba, a mesma circunstância era uma bênção na vida de Moisés até estar preparado. Mas depois do preparo, a mesma circunstância poderia deformá-lo. Estamos vivendo um tempo de transformação. Estamos vivendo um tempo de mudanças. Estamos vivendo um tempo em que Deus está trabalhando. Mas não se apegue a situações e circunstâncias, porque a mesma circunstância que hoje pode ser uma bênção
transformando a nós em quem Deus quer que nós sejamos, a partir do momento que Deus nos transforma e fala, saia daí, chegou o tempo de mudança, chegou o tempo de coisas novas, chegou o tempo de novas experiências. Se a gente para e trava, aquela situação, ao invés de ser bênção, passa a nos deformar. Posso usar vários exemplos bíblicos acerca disso, vou usar um rápido. O povo de Israel, quando Deus falou, atravessem, vão à conquista da terra prometida, chamaram 12 homens, espias, foram lá, espiaram a terra, viram que a terra era boa, mas tinham gigantes. O discurso de 10 espias desanimou todo o povo, e o povo falou, nós não vamos, ficaram com medo, pensaram até em voltar para o Egito. Moisés então intercedeu, e Deus falou, então esse povo vai ficar no deserto. O que aconteceu? Alguns ouviram essa mensagem, não, agora nós vamos. Ué, Deus não tinha mandado ir? Tinha, mas agora Deus já falou, não vai. Agora, aquela oportunidade se perdeu. E eles falaram, não, nós vamos. O que aconteceu? Moisés falou, ó, não vamos. Se vocês quiserem ir, eu, o povo de Israel, a arca, vamos ficar aqui, ninguém vai. E eles ainda assim resolveram ir. E eles foram e foram derrotados. Perceba, a mesma circunstância, ir até a terra prometida. Se o povo tivesse ido no momento que Deus falou, seria a bênção, seria a vitória, eles conquistariam, eles venceriam. Mas, quando eles quiseram ir, na hora que Deus falou para não ir, a mesma circunstância, eles foram derrotados. Então, meu irmão, preste atenção nisso. O tempo de Deus para a sua vida, ele está chegando. Diga amém, diga aleluia. E tenha sabedoria e discernimento para você não perder esse tempo. Última coisa que eu quero falar para a gente orar é que, primeiro, eu falei que as circunstâncias às vezes nos levam para o menos, quando na realidade o objetivo de Deus, quando permite essas circunstâncias, é nos levar para o mais, é nos transformar nos homens e mulheres que Ele quer que nós sejamos. Por último, eu queria tratar aqui que Moisés foi um homem de Deus, que foi usado, foi transformado por Deus, foi preparado por Deus para transformar circunstâncias. E aqui eu queria trazer isso para nós também hoje, que tem a ver com o texto que nós lemos, que Moisés, versículo 27, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu quero lembrar a você, Israel, na época de Moisés, já estava há mais de 400 anos preso, cativo no Egito. Era uma situação que perdurava por anos, gerações e gerações nasceram e morreram escravos. Era uma situação que aos olhos humanos não se tinha perspectiva de mudança, porque o Egito naquele tempo era a nação mais poderosa, era a nação mais forte, era a nação que tinha os melhores equipamentos de guerra. Não é à toa que você lê no Êxodo, você vê que Israel saiu andando e Faraó foi atrás do povo de Israel com carros, com cavaleiros, com equipamentos, com armas que Israel não tinha. Então, qual a perspectiva do povo de uma mudança naquele período? Nenhuma. Deus preparou o seu servo para mudar as circunstâncias. Deus preparou o seu servo para transformar aquela situação. E aqui eu quero trazer isso para nós, querido. Deus, Ele quer te usar também para transformar situações e circunstâncias. Deus, Ele quer te usar para transformar situações e circunstâncias, para ser usado, para até ser instrumento de Deus para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas encontrem o propósito de Deus na vida delas, como foi o caso de Moisés. Moisés voltou, libertou Israel, foi um instrumento de Deus para estabelecer Arão como sacerdote e os filhos de Arão,
Então quer dizer, ele foi um instrumento de Deus, não só para transformar situações, mas para que o povo de Israel reconhecesse o chamado deles, para que o povo de Israel fosse transformado em nação, para que o povo de Israel se visse como Deus os via. Então perceba, hoje muitas pessoas se olham nas situações, circunstâncias difíceis que se encontram e se veem reféns das circunstâncias. Eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem e se visse como alguém que também pode ser um instrumento de Deus para transformar circunstâncias ao seu favor. Meu querido, nós não somos reféns das circunstâncias, não, nós somos sim agentes de milagres. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar vidas. Nós somos instrumentos de Deus para ser usados em transformar circunstâncias pelo poder dele que opera em nós. Então nessa hora, eu estou querendo ser um instrumento de Deus para te levantar. Assim como Deus foi um instrumento, assim como Moisés foi um instrumento na vida de Arão para levantá-lo, foi um instrumento na vida dos levitas para levantá-los e fazê-los encontrarem o chamado deles. Foi um instrumento na vida de Bezalel, que foi o grande artífice do tabernáculo, um homem que estava ali no meio do povo e de repente se descobriu um talento que tinha ali e ninguém sabia. Meu querido, foi Moisés que foi um instrumento de Deus também para despertar o chamado de Josué. Nessa hora, meu querido, você pode estar vivendo circunstâncias diversas, mas eu quero dizer para você, você não é refém das suas circunstâncias. Deus pode usar você para transformá-las através do poder dele operando em sua vida. Que foi o que Deus fez na vida de Moisés para abençoar não só ele, não só a sua família, mas todo o povo de Israel. Era uma situação, uma circunstância impossível de se vencer. Mas Deus usou Moisés. Tinha um Moisés naquele tempo para ser um instrumento que transformou completamente a situação de Israel. De um bando de pessoas aprisionadas no Egito para um povo, uma nação formada, com leis, com sabedoria, com juízes, com autoridades estabelecidas, com o seu Deus presente no meio deles, uma nação organizada, uma nação com leis justas. Deus usou Moisés para isso. Mudou completamente a situação e a circunstância de Israel, de um povo livre, preso para um povo livre, abençoado, feliz, próspero, um povo que sofria nas mãos de Faraó e passou a ser livre para viver debaixo das mãos do poderoso Deus, que era o Deus deles. Um povo que passou a conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas Deus se apresentou a eles pessoalmente. Nessa hora, meu querido, talvez você se veja em situações muito difíceis. Eu não estou aqui para desprezar suas situações, sejam elas quais forem, sejam problemas financeiros que você não sabe como resolver, não sabe como pagar, seja problemas familiares, seja problemas na sua ministério, na sua igreja, seja problemas no trabalho, no seu negócio, não sei, seja o seu casamento que você não sabe como resolver. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus pode te usar para transformar essas situações para melhor. Deus pode te usar para levar e fazer com que essa circunstância caminhe para o mais de Deus, para o melhor de Deus, para o bem de Deus. Deus pode te usar. Você não é refém das circunstâncias. Deus, Ele chamou a mim e a você para sermos pessoas que não só são transformadas pelas circunstâncias, para sermos quem Deus quer que nós sejamos, mas Deus usou a nós também para transformarmos circunstâncias, para que as circunstâncias sejam conforme Deus quer que elas sejam. Nessa hora, eu quero falar com você que está nos assistindo e ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Preste atenção no texto. Moisés, ele poderia viver no Egito, talvez nunca iria assumir o trono, talvez, mas poderia viver num privilégio tremendo, poderia viver cheio de regalias,
Mas se você ler os versículos anteriores que eu não li aqui, você vai ver que Moisés preferiu ser reconhecido como escravo, mas ser do povo de Deus, seguir e receber a promessa de Deus, do que viver no Egito com toda essa regalia. Ele escolheu Deus na vida dele. Eu quero fazer esse convite a você. Você que está hoje me assistindo e não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, quero te fazer esse convite de você escolher Deus, de você escolher Jesus na sua vida, de você entregar a sua vida a Cristo e receber o perdão dos seus pecados, de receber paz para a sua consciência e para o seu coração, você receber alegria completa que não depende das circunstâncias, porque a nossa alegria vem de Deus. Se você quer fazer isso, fale, repita essas palavras comigo, diga: eu nessa hora entrego minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, me enche do teu Espírito e me abençoa a partir de hoje, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, eu faço um convite a você para estar junto conosco em alguns dos nossos cultos, ou você procure a igreja, caso você more muito distante, procure a igreja evangélica mais próxima da sua residência. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, Pai, nessa hora, nesse culto de oração, Deus, em que o Senhor falou conosco, eu te peço que o Senhor nos dê graça, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude, porque nós queremos ser, Deus, quem o Senhor quer que nós sejamos. Então não permita, nos ajuda a não permitir que as situações e circunstâncias nos levem para o menos. Não, nos ajude a não permitir que as situações e circunstâncias produzam e nos transformem em pessoas piores, em pessoas amargas, em pessoas cheias de ódio, cheias de ressentimentos, com raiva até de Deus por ter permitido certas coisas. Não, Senhor, nos livra disso. Se tem alguém que está nos assistindo, que está nesse processo, lava os nossos corações, ó Deus. Lava a nossa mente, lava nossas vidas, nos perdoa por seguir esse caminho, em nome do Senhor Jesus, Deus. E eu te peço, Pai, nos ajuda. É difícil passar pelos tempos de deserto, de transformação, mas é totalmente necessário, Deus. Então nos ajuda a deixar que o Senhor nos transforme em quem o Senhor quer que nós sejamos. E não nos deixa perder o tempo da saída do deserto, Pai. Porque nós, seres humanos, somos assim. Apesar das vezes estarmos inseridos em situações e circunstâncias difíceis, a gente se acostuma. Não nos deixa, Pai, permitir que o costume do deserto nos impeça de viver o novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é o melhor. O Senhor não nos chamou para viver no deserto. O Senhor nos chamou para chegarmos, para vivermos o teu propósito. E o propósito do Senhor para a vida de Moisés era libertar Israel do Egito, era revelar a Deus para o povo de Israel, e através disso chegou até nós também essas revelações. Então, Pai, o Senhor tinha muito mais para a vida de Moisés do que ele viveu naquele deserto cuidando das ovelhas. Então, Deus, nos ajuda a avançar, nos ajuda a, na hora que o Senhor falar, chegou a hora, nós possamos ter disponibilidade para ir, mesmo que às vezes com medo, mesmo que às vezes com alguma dúvida, mas que a nossa fé fale mais alto. Eu te peço, Deus, nos ajuda a sermos instrumentos de transformação, para que nós possamos, através do poder do Teu Espírito, transformar situações, para que nós possamos, através do Teu Espírito, transformar situações que às vezes perduram anos na nossa própria família, em igrejas, em sociedade, que nós hoje sejamos o povo de Deus, que vai ser instrumento para transformar o Brasil, que vai ser instrumento para transformar a igreja brasileira. Pai, em nome de Jesus, que sejamos instrumentos para transformar a nossa família, Deus. Talvez situações que perduram anos, que nós possamos ser esses instrumentos Teus
para transformar situações e circunstâncias, levando-as para o mais, levando-as para a vontade de Deus, levando-as para o bem de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, usa-nos para levantar pessoas, usa-nos para ter uma palavra de vida, usa-nos para ter uma palavra de discernimento que vai fazer com que a pessoa encontre o propósito dela, assim como o Senhor usou Moisés, Senhor. Faz isso em nossas vidas para sermos transformadores de situações e circunstâncias, sermos instrumentos Teus para transformar vidas para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a vida do meu irmão, apresento a vida da minha irmã, eu apresento as suas circunstâncias, eu apresento o coração dela. Faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra através de nós, faz a Tua obra nas nossas circunstâncias e glorifica o Teu nome, Pai. Assim como aconteceu com Moisés, ainda que hajam resistências, ainda que haja lutas, ainda que haja oposições, que todo mal caia por terra, Deus. Que todo faraó, todo exército do Egito caia por terra, Deus. E a vitória chegue na vida do meu irmão, a vitória chegue na vida da minha irmã, a vitória chegue na vida desse que me assiste. E o Teu nome, assim como na vida de Moisés e Israel, o Teu nome foi glorificado. E essa vitória de libertação do Egito marcou a nação. E essa vitória foi propagada e todos passaram a conhecer que o Senhor libertou Israel como um forte do Egito. Que o Senhor faça o Teu nome grande naquilo que o Senhor vai fazer na vida do meu irmão. Que o Senhor faça o Teu nome grande naquilo que o Senhor vai fazer através da vida da minha irmã, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, Te pedindo curas, Te pedindo milagres, Te pedindo salvação de famílias, Te pedindo a Tua bênção sobre pessoas, Te pedindo a Tua bênção, pessoas que estão passando por tratamentos, por cirurgias, estão agendados aí para algum tratamento, alguma cirurgia, algum procedimento, que o Teu milagre alcance essas vidas, que famílias sejam abençoadas, que casamentos sejam abençoados, que relacionamentos sejam abençoados, que nessa hora ministérios sejam despertados e levantados, ó Pai, ministérios sejam abençoados e cresçam a partir de agora, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Que propósitos sejam revelados, que chamados sejam revelados através dessa mensagem, que pregadores, que servos, servas, cantores, professores de escola infantil, músicos, Deus, sejam levantados, sejam despertados através dessa mensagem. Pai, evangelistas, mestres, Senhor, sejam despertados. No caso aqui da nossa igreja, pessoas que trabalham na introdução, ó Deus, diáconos, pastores, que sejam liderados, que sejam levantados, que sejam revelados através dessa mensagem, Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, abençoando vidas, abençoando famílias, abençoando ministérios, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Fique essa mensagem para você. Você que pode, compartilhe essa mensagem com alguém, abençoe vidas. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando também. Só lembrando, nossos cultos continuam, cultos presenciais aos domingos, pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Às terças-feiras à tarde, às 15 horas, nós temos o nosso culto da tarde, tarde da bênção. Eu convido você a estar junto conosco. Nesses dias, muitas pessoas têm estado preocupadas em sair da igreja, na rua à noite. Então nós temos um culto às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, e você pode estar junto conosco. O culto acaba por volta de 4h30, 5 horas. Então você ainda vai sair da igreja de dia para poder voltar para sua casa, para onde você tiver que ir. Nosso culto às quartas-feiras, 19h30, culto da palavra. Nós temos pregado a palavra de Deus. Os pastores aqui da igreja, pastor Roberto, pastor João, eu, temos pregado aqui às quartas-feiras e encorajamos você a estar junto conosco. Sexta-feira pela manhã, nós temos a nossa reunião de oração, de consagração, às 7h30 da manhã. Esteja junto conosco também, você que pode, claro. E à noite, tarde e noite, nós temos o nosso estudo bíblico da Escola Raiz, a escola aqui da nossa igreja. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. E se você quiser aprender a palavra de Deus, você pode nos procurar e nós vamos orientar você nisso também.
Amém, meu querido? Amém, minha querida? Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu desejo de que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua caminhada, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.